suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Graças a Deus, estamos iniciando mais um programa Opção para a Vida nessa manhã de quinta-feira, hoje 12 de novembro. Se você não sabia, hoje comemora-se o dia do supermercado. E quem não vai a um supermercado? Todos nós, evidentemente. Vamos fazer a provisão de gêneros alimentícios para a nossa vida, né? E você sabe o quanto o alimento é importante para que nós permaneçamos com saúde, vivos, né? Evidentemente fazendo certas dietas para não criar dificuldades na nossa saúde. Eu queria dizer para você que Jesus tem um supermercado. Talvez você diga, pastor, isso não é um ensino, não é uma heresia? Não. Eu queria que assim como você vai a um supermercado para fazer aquisição de gêneros alimentícios para sua vida, Jesus tem um supermercado, um super livro, um hiperlivro, a Palavra de Deus. Que, aliás, as Escrituras Sagradas é o alimento para o nosso coração. Ele nutre a nossa alma de alimentos. Mas, pastor, que alimento é esse? Para toda a nossa vida espiritualmente, para a nossa família. A Bíblia é realmente fantástica. Traz alimento saudável para a nossa vida. E que alimento o Senhor poderia nos dar como exemplo? O fruto do Espírito, conforme está lá em Gálatas, capítulo 5. Amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. São alimentos para a nossa alma, para o nosso coração. Jesus disse que o homem do bom tesouro tira, né, riquezas, mas o homem mau tira coisas más. Fruto da carne é fruto que realmente leva ao homem a um estado de pecaminosidade, de destruição, de subnutrição, em que a pessoa fica realmente sem saúde, nem tem saúde física, nem tem saúde moral, nem tem saúde espiritual. Então, nesse dia do supermercado, eu aconselho você a se alimentar dessa palavra. Jesus disse, aquele que tiver fome, vem a mim e eu sou o pão da vida. Você quer alimentar o seu coração? Está aqui o supermercado de Jesus, a sua palavra. Quero lembrar a todos os nossos telespectadores, tenho feito essa divulgação amplamente, que a nossa igreja está em festa. Estamos celebrando, através da conferência teológica, o aniversário dos 503 anos da Reforma Protestante, os 49 anos da Igreja do Calvário, 40 anos do Conjunto Coral Sarah Callen e o centenário do congregacionalismo aqui em nossa cidade. De sorte que nós estamos fazendo uma festa múltipla, uma festa grande, bonita. Nesse domingo é dia de eleições. Então você naturalmente há de convir que nós suspendemos a escola dominical para que as pessoas possam ir votar. Mas à noite nós vamos ter culto transmissível. Estarei falando sobre o aniversário da igreja, da qual eu vi praticamente nascer, Conjunto Coral. Eu sou um dos fundadores do coral da Igreja do Calvário. E vamos estar também falando sobre a história do congregacionalismo aqui em nosso estado. De sorte que todos estão cordialmente convidados. A Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, para quem não sabe, ali no início da Avenida Brasília, no Giradouro, certo? Nossos cultos têm início no domingo às 18 horas, às 19h30. Você está convidado com a sua respectiva família. Vamos ler Atos, é onde está baseado nosso estudo, Atos,
capítulo 1, versículos de 1 a 14. A gente vai ler, dando continuidade, e vamos ler o último capítulo que a gente está lendo, capítulo 28, versículo 30, depois que lermos Atos 1, de 1 a 14. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo em muitas e infalíveis provas, sendo visto por todos eles por espaço de 40 dias, e falando a respeito ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado à altura, e uma nuvem o recebeu, ocultando-se aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde haviam Pedro, Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelotes e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Agora vamos para o capítulo 28, que esse versículo é o último versículo do livro de Atos, 28 versos 30 e 31. E aí você pergunta: por que o senhor dá um salto do primeiro para o último capítulo, versos 30 e 31? Depois eu vou explicar. Capítulo 28, versos 30 e 31. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Bom, nós vemos aqui no relato do primeiro capítulo que nós lemos, versos de 1 a 14, como foi que o Senhor Jesus, antes de partir e de ser assunto aos céus, recomendou, instruiu, fez uma série de recomendações para que aqueles apóstolos pudessem dar continuidade à obra para a qual ele os havia chamado. Então estavam lá aqueles apóstolos que eu li para vocês, logo no início, né? Aqui no capítulo 1, versículo 13, e entrando, depois que Jesus foi assunto aos céus, e entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, e Tiago, e João, e André, Filipe, e Tomé, e Bartolomeu, e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Então aqueles apóstolos, eles estavam recolhidos no cenáculo,
onde Jesus os havia recomendado: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Quem vai geralmente a Israel visita esse cenáculo. A irmã Aurizete, irmã Cícera, irmão Edivaldo, que já estiveram, irmã Edith também, nós já tivemos nesse cenáculo. Coisa linda, né? Um local de oração dentro de Jerusalém. E vale salientar que eles estavam reunidos ali porque Jesus os havia recomendado. Em Lucas capítulo 24, versículo 49, ele disse que ele enviaria a promessa de meu Pai, o Espírito Santo. E se cumpriu quando ele foi assunto aos céus. Passados os 40 dias, houve o derramamento do Espírito Santo. E aí começa a ação ativa, começa a atividade presencial da pessoa do Espírito Santo em todo o livro de Atos. Diga-se de passagem que, se a gente for analisar direitinho, o Espírito Santo, ele teve a sua participação desde a criação. Lá em Gênesis nos diz que quando Deus criou os céus e a terra, não havia forma nenhuma. Porém, diz lá em Gênesis no capítulo 1, logo no início, o Espírito Santo pairava sobre as águas. Pairava. No original, a palavra pairar, no hebraico, significa adijar poder. Tem o sentido de conferir energia, como comparada à galinha quando está chocando os ovos. Não é? Eu nunca esqueci mais dessa ilustração que um dos nossos professores, o eminente professor, já de saudosa memória, Rosivaldo de Araújo, autor do hino Obra Santa do Espírito, ensinava para a gente e mostrava na língua original realmente o sentido da palavra. O Espírito pairava. Então você vai ver lá no iniciozinho de Gênesis, o Espírito Santo presencialmente, porém de forma oculta. Ele não se manifestava. Vamos ver nesta noite, pelo menos, a ação do Espírito Santo. E aí a gente vai entrar a partir de hoje, não é? A partir de hoje, em Atos do Espírito Santo. Lembra-se que eu falei para vocês: Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, Atos da Igreja e, em quarto lugar, Atos missiológicos. A gente vê tudo isso no livro de Atos. Alguém já disse, né, que o livro de Atos é o único livro que não foi concluído. Não foi concluído. Nós ainda estamos fazendo a história do livro de Atos. A igreja em Campina Grande, Igreja do Calvário, que vai estar celebrando 49 anos no dia 15 de novembro, está fazendo a história. Daqui a 100 anos, se Jesus não tiver voltado, a igreja daqui até lá vai continuar fazendo a história. Nós estamos escrevendo a história. Daí porque o livro de Atos termina com o apóstolo Paulo preso em Roma, reunindo-se em sua casa. Se fosse hoje era com a tornezeleira, né? Que ele estava preso domiciliarmente. Porém, o que é que ele fazia? Todos os dias ele chamava aqueles que tinham desejo de aprender e os ensinava e ministrava a palavra de Deus. É assim que termina o livro de Atos. A conclusão, eu costumo dizer, é como se fosse escrito o seguinte: Atos terminou Paulo estando em Roma, ensinando e pregando o evangelho, reticências. Quer dizer, continuou, primeiro século, segundo século, até o século 21, hoje. A igreja militante. A igreja está militando aqui, enfrentando todo tipo de luta, de provação, de perseguição, como a igreja primitiva. Cristãos eram jogados nas arenas para ser comido pelos leões, eram como Policarpo foi queimado vivo, não é? Mas não negou o nome de Jesus. Hoje já está acontecendo isso em alguns países. Aliás, agora mesmo, essa semana, nós vimos algumas igrejas na Argentina, na Venezuela, sendo incendiadas, cristãos sendo expulsos. Isso está voltando como naqueles dias primitivos. Muitos mártires naquela época nós estamos vendo em alguma parte do mundo. E uma coisa que eu chamo a atenção é que o Papa, que deveria ser aquele que poderia dar uma palavra como defensor
dos cristãos, sejam católicos ou protestantes, deveria ser o primeiro a fazer o seu pronunciamento protestando esse tipo de comportamento. Sabe qual foi a preocupação dele essa semana? Preocupado como é que está a Amazônia. Ele não teve a menor consideração de ver o que ele poderia fazer ou dizer em defesa dos cristãos. Portanto, o livro de Atos trata dos apóstolos, e agora vamos ver do Espírito Santo, conforme estamos vendo, que tem início lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículos 1 e 2. O Espírito de Deus pairava sobre a fonte das águas, sobre o abismo, sobre as águas. Eu aproveito aqui para dizer para vocês que tem determinados grupos religiosos que defendem que o Espírito Santo não é uma pessoa. Dizem alguns que o Espírito Santo é uma energia. Alguns interpretam essa ação do Espírito Santo como sendo uma força. Mas eles se esquecem que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito tem a lembrança de nos fazer lembrar tudo que Jesus ensinou. O Espírito Santo ensina. O Espírito Santo se entristece. Eu nunca vi energia se entristecer, energia ensinar. Então isso aí é um ensino furado. Não vá nessa conversa de achar que o Espírito Santo é uma força, é uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma personalidade. Ele ensina, ele faz lembrar, como Jesus nos diz. Inclusive, vamos dizer hoje à noite que Paulo disse: não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo, ou não apagueis o Espírito Santo. Alguém não pode entristecer uma energia, Então o Espírito Santo é uma pessoa, ele existe, e desde o livro de Gênesis, lá no capítulo 1, repito, ele se fazia presente. Nós vamos encontrar, por exemplo, para chegarmos no derramamento do Espírito, eu tenho que caminhar com vocês, ou caminharmos juntos, para vermos alguns fatos interessantes. Lá no livro de Números, capítulo 11, versos 24 a 29, nos diz que Moisés expressou o seguinte: eu quisera que todos profetizassem, eu quisera que todos tivessem o dom de profetizar. Quem era a quem ele estava se referindo, a quem Moisés estava fazendo referência? A pessoa do Espírito Santo. Eu quisera que todos vocês profetizassem. No livro do profeta Isaías, capítulo 61, versos 1 e 2, nós encontramos também Isaías fazendo uma profecia, vaticinando Jesus, quando ele disse: o Espírito Santo está sobre mim, pelo que me ungiu, para evangelizar os pobres, libertar os cativos, dar vista aos cegos. Capítulo 61 de Isaías, versos 1 e 2. Isaías profeticamente falou isso: o Espírito está sobre mim. Embora que fosse de forma oculta, não havia uma manifestação assim, vamos dizer, era mais abstrata, Aí você diz: e hoje não é não? Vamos ver isso lá adiante. Então o Espírito Santo, ele atuava na vida daqueles antepassados, Israel. Elias e Eliseu é outro exemplo, 2 Reis, capítulo 2, versos 9 a 11, quando o Senhor estava para tomar Elias, ele fez um pedido a Eliseu, que ele poderia ser seu substituto, quando contemplasse Elias sendo arrebatado. Elias disse para ele: se você vir quando eu for tomado pelo Senhor, então, porque ele tinha pedido: eu preciso desta porção do Espírito, do teu Espírito que atua, no qual Deus lhe usa, no qual Deus se manifesta em sua vida. Não era a porção do Espírito Santo, era do poder que atuava na vida de Elias. E aí ele fez esse pedido, e mais tarde a gente vai ver no capítulo 2 Reis, capítulo 2, versos 9 a 11, que isso aconteceu. Enquanto o Senhor tomava num carro de fogo e o levava até as nuvens, ele recebeu a porção do poder do Espírito dobrada, porção dobrada, do Espírito que operava na vida do profeta Elias. Aí você vai encontrar também Joel no capítulo 2, verso 28.
Nos últimos dias derramarei do meu espírito. Vossos filhos vossos jovens terão visões, sonharão, vossos velhos terão visões. Então já havia como que uma preparação para que um dia o Espírito Santo viesse personificado, quando Jesus fosse assunto aos céus. E aí você diz: pastor, isso não é um ensino errado, não. Não, personificado no sentido do Espírito Santo usar aqueles que ele tomasse para ser seu templo, morada, como Paulo diz escrevendo aos Coríntios. Não pense que isso é um ensino diferente, está na Bíblia. Paulo diz isso escrevendo aos Coríntios, que nós seríamos templo, morada do Espírito Santo. Então é isso que eu quero dizer, que o Espírito Santo passaria a usar-nos pessoalmente. Nós estaríamos, como nós vamos ver, quando Jesus estava para nascer, o Espírito Santo veio e falou a Maria que o ente que estava gerado no seu ventre não era por vontade do varão, nem vontade da carne, mas do Espírito Santo. Quando Isabel foi visitar Maria, que estava grávida já de João Batista, a criança estremeceu, Então a gente vê que havia sinais evidentes, porque diz a Bíblia que ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Vamos encontrar Jesus quando foi batizado, iniciando o seu ministério. Diz a palavra que o Espírito Santo veio sobre ele em forma de uma pombinha, e ouviu-se uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Eu quero dizer para os irmãos que a pessoa do Espírito Santo, ele vem atuando desde o Antigo Testamento. A sua manifestação, como eu disse, pessoal, se deu no dia em que foi derramado, lá no dia de Pentecostes, e todos falavam em línguas estranhas. A gente sabe que tem determinados líderes, determinados escritores que não defendem ali que eram línguas estranhas, mas era a língua dos anjos. Outros dizem que era a língua, cada um falava no seu idioma e tal, mas era a língua dos anjos. É isso que Paulo nos diz. Aqueles que foram batizados com o Espírito Santo e com fogo, porque estavam reunidos no dia de Pentecostes, de repente veio um vento impetuoso, encheu toda a casa e todos falavam em línguas estranhas. Então vocês vão ver que o Espírito Santo, ele anteriormente se manifestava quando Jesus estava para nascer, quando Jesus estava sendo batizado. O Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea de uma pombinha. No próprio nascimento de Jesus, como já citamos, João Batista, cheio do Espírito Santo, mostrando que ele já estava ali presente como a voz que clamava no deserto, como precursor de Jesus. Vamos ver também, meus irmãos, que quando Jesus foi tentado lá no deserto, quem foi que conduziu Jesus para ser tentado no deserto? O Espírito Santo. Eu não estou inventando, está escrito. Ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás. A presença do Espírito Santo desde o Antigo Testamento se faz notória, e no Novo Testamento ele se manifestou publicamente no ato da inauguração da igreja, no dia que a igreja ela foi formada, lá em Atos, porque Jesus havia dito, lá em Lucas 24, verso 49, que eu já li, apenas citei, mas é bom a gente recordar. Olha o que é que Jesus fala aqui, Lucas 24, versículo 49. É bom que você abra sua Bíblia e acompanhe comigo essa leitura. 24 de Lucas, verso 49. Verso 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E quando Jesus estava realmente sendo assunto aos céus, vieram 2 anjos e 2 varões, e disseram: este que vós vedes subir, do mesmo modo como está sendo assunto aos céus, ele há de vir. Mas observe que antes ele fez essa recomendação: ficar em Jerusalém, verso 8,
ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. De sorte que já havia sinais evidentes de que o Espírito Santo ia ser derramado. E foi no dia de Pentecostes. Agora, irmãos, observem que em todo o livro de Atos, você vai ver a presença da pessoa do Espírito Santo. Em todo o livro de Atos. Por isso, o livro de Atos, que é chamado dos Apóstolos, é também cognominado Atos do Espírito Santo. Porque você vai ver isso em quase que todas as histórias, todos os relatos bíblicos. Eu quero só citar aqui alguns deles para a gente não ir muito longe. Quando Deus levantou e instituiu a igreja, estabeleceu a igreja, conforme vemos em Atos 1:8, diz que o Espírito Santo, ele passou a habitar, a estar conosco. Aliás, Jesus já havia dito, lá em Lucas 24, ele falou sobre a pessoa do Espírito Santo, que estaria, nos dando palavras quando a gente fosse perseguido, nos daria força. Vocês vão ver Jesus fazendo todas as recomendações. E vamos encontrar, ainda no Velho Testamento, quando o rei Davi pecou contra o Senhor, no capítulo 51, versículo 1, lembrando que Jesus é chamado Jesus, filho de Davi. 51, versículo 11 do livro de Salmos, olha o que aqui Davi disse com relação à pessoa do Espírito Santo, depois que ele havia pecado e havia reconhecido o seu pecado, estava contrito e arrependido diante do que ele havia cometido. Versículo 11: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. O que é que nós entendemos aqui? É que o Espírito Santo já estava realmente, para se manifestar em habitar no nosso coração, em nossas vidas. Como o próprio Davi disse: não retires de mim o teu Espírito Santo, depois dele estar contrito e reconhecer o quanto ele havia pecado contra Deus. Acredito que você foi profundamente abençoado através de toda a exposição da palavra de Deus. Nós nos reencontraremos no próximo programa, se Deus assim nos permitir. Que todos fiquem com Deus, que Ele derrame luz nos seus caminhos, nas decisões que você venha tomar durante todo este dia. Que todos fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu não tenho nada que não venha de Deus. Eu não me exalto, pois eu sei quem sou, pobre pecador, de quem Deus teve compaixão. Estou plenamente convencido, a minha riqueza, que minha riqueza não está aqui. Pouco me importa o que ganhar, nada me importa o que perder. Sei que o meu tesouro está no céu, tudo que eu tenho é de Deus. Estou plenamente convencido que minha riqueza não está aqui. Não são coisas, pouco me importa